Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Sequência de jogos do Verdão antes do Mundial. Palmeiras ainda vai ter 2 jogos. Vai ter um pela Libertadores e outro pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, Palmeiras vai enfrentar o Sport Cristal em casa às 21h30. É o último jogo da fase de grupo. Depois o Verdão vai pegar o Cruzeiro fora de casa às 19h30. O jogo vai acontecer no dia 1º de junho, no domingo, galera. Tô trazendo aqui para vocês o G4 do Band Esporte. O Massa aí analisando, falando como foi o desempenho do Verdão e as polêmicas desse jogo, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Massa, o jogo. Teve o pênalti, né? Os dois, né? Um perdido pelo Piquerez, o outro convertido pelo... Quem fez o quem? Arrascaeta. Pelo Arrascaeta. Mas decisões difíceis da arbitragem, mas com relação ao Palmeiras. Enfim, por que o Palmeiras perdeu, você acha? Eu conheci o Boto cor-de-rosa, agora o Boto mentiroso eu não conhecia, cara. Boto cor-de-rosa. Né? Realmente são coisas diferentes as falas dos treinadores, sem querer defender o João Martins, não sou disso. Mas eu posso falar que aqui existe o jeitinho brasileiro, que aqui existe a arbitragem justiceira, né? Mas ele não. Acho que ele estava indo bem até a hora de falar do Flamengo, aí 2 pênaltis e tal. Acho que ali ele pisou na bola. Posto isso, tem um fato nesse jogo que me chamou mais atenção e não vi as pessoas falando. E eu vou começar por ele. Quando o Palmeiras toma um gol, eu estava assistindo o jogo com o meu cachorro Oliver. E aos 35 minutos do segundo tempo, o Abel Ferreira cometeu uma aberração, que é a maior aberração. Eu entendo, mesmo tendo Maurício, Paulinho, não teria feito isso, teria entrado com o Maurício. Falei isso, que se você tem dúvida, pega lá no meu pré-jogo. Mas eu entendi depois, o João falou, a gente queria bloquear os lados do Flamengo com o Cebolinha e o Araújo, né? O Luiz Araújo. Dá para entender isso, só que o Palmeiras não pode mais jogar só para bloquear o adversário, tem que jogar e fazer jogar. Então o Maurício, mesmo que você perca o jogo, corra mais riscos atrás, né? Entendendo que ele não tinha o Aníbal ontem no banco, o Aníbal teve problemas particulares, não sei quais foram. Isso não me incomoda em nada. Mike, dobra de lateral, para mim isso aí é função tática, estratégia, dá para entender. Poderia ter o Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo. Não, a estratégia deu certo, impediu o Flamengo de jogar. O Flamengo finalizou aos 52 minutos. Porém, se você for ver o que o Rossi defendeu no primeiro tempo, é nada. Então também a estratégia funcionou de um lado, não funcionou do outro. A arbitragem eu vou falar no final, tá bom? Vou responder a sua pergunta. Aí é óbvio que não dá para deixar de fora que perder 4 de 9 pênaltis tem uma influência dentro do jogo, né? Que se o Palmeiras faz o gol no primeiro tempo, dificilmente o Flamengo empataria ou viraria. A gente conhece o Palmeiras, sabe como o Palmeiras funciona. A partir daí, quando você toma o primeiro gol, essa é a maior aberração que eu já vi essa comissão técnica fazer. Porque tem algumas coisas no jogo de futebol tem que ser clara. Como eu ataco, como eu me defendo, como eu ataco na bola parada, como eu me defendo na bola parada. São 4 questões, quesitos simples. E quando você toma um gol, e o Abel já fez isso, não dessa forma, mas já fez. É a mania de tirar a volante e botar o Veiga para jogar de 8. Ontem, o que ele fez, quando eu vi, falei, pô, vai entrar o Luiz e o Veiga, quem vai sair? Ele tirou o Gomes e o Evangelista. Ele acabou com o Palmeiras. Tinha mais 15 minutos de jogo. Ali era a chance de empatar o jogo. Ele simplesmente jogou o Palmeiras na lona. Por quê? Prestem atenção nos meus argumentos. Não se trata de falar mal do técnico, da comissão técnica, mas se trata de falar do que é o jogo de futebol na minha concepção. Eu posso estar errado, tudo bem. Caramba, você tomou um gol, você está jogando em casa, 40 mil pessoas, é o Flamengo. Uma das coisas fortes do Flamengo é o quê? Qualidade individual. Qual é o forte do Palmeiras? Jogo coletivo. Como no jogo coletivo você vai fazer gol com 3-1-6?
E 3, só um zagueiro. O Giais desesperado, o Piquerez que avançava também, ficava 3, 4 contra 1, contra 2. No contra-ataque eu falei, Oliver, filho, vai tomar o segundo. E não tomou o terceiro porque o juiz acabou o jogo. E eu senti alívio. O que é isso? O que é isso? Até pro contexto do jogo, você perde o jogo de 1-0, perdendo um pênalti, mentalmente você sai baleado, mas fala, pô, erramos, nós erramos, perdemos o jogo. Agora, foi uma catástrofe, isso é uma tragédia, isso é uma incompetência que me espanta. Eu fico muito espantado, gente. Como uma comissão técnica dessa, tão vitoriosa, tão competente, né? Eles têm tudo, eles conhecem tudo, eles conhecem os jogadores. Esse elenco foi bem montado. O elenco é bom, os jogadores são bons. Você não pode, na base da desorganização, rodízio de massa, não vai dar certo. Entendeu? Rodízio de massa, é canelone, é lasanha, o cara passa ali, ele pega um pouco de cada uma, não sei o quê, o que eu faço? Não dá. Entendeu? Não dá. E adiantou alguma coisa? Qual foi a defesa que o Rossi fez? A não ser lá no final do jogo, ainda estava impedido, talvez, o Flaco. Estava 2-0, acabou o jogo. Acabou o jogo. Se você vai enfrentar um adversário grande, você precisa ter, a primeira coisa, organização pautada dentro do seu conceito de jogar bola, que é o conceito do Abel e dessa comissão técnica. Então, para mim, essa é a maior aberração surpreendente, incompreensiva para mim. Eu não compreendo, talvez eu seja burro, eu não compreendo você colocar o Murilo, mas o Gomes tinha cartão. Então, se o Gomes tinha cartão, colocasse o Fux para tirar um zagueiro, um volante e com mais um meia. O que adianta você empilhar Paulinho, Maurício, Flaco, Veiga, Estevão, se a bola não chega lá? Óbvio. Entendeu? A bola não chega lá. Para pedir que o Massa tenha parcimônia, calma, controle na churrascaria, esquece. Não dá, não tem coisas que são incompatíveis. Então isso me espanta mais, não é perder para o Flamengo, não é perder o quinto pênalti esse ano. Isso já não me espanta mais, o que me incomoda também, mas incomoda menos, sabe? É entender que se você vai jogar, por exemplo, com o Porto no Mundial e toma 1-0, se fizer isso, você toma 5. 5. Não é possível que uma comissão técnica deste tamanho pense algo assim. Esse é um aspecto do jogo, eu estou pegando dos 35 minutos finais, que foi o que mais me incomodou, certo? Agora, é óbvio que tem alguma coisa errada quando você tem 9 pênaltis e acerta 4. Não é possível que também esta comissão técnica deixe para o jogador decidir aonde tem que bater. Isso já passou dos limites. Quando sai pênalti, um dia eu vou instalar uma câmera minha vendo o jogo. Só para vocês terem uma ideia. Quando sai pênalti, eu vou no banheiro, eu vou lá embaixo pegar alguma coisa para comer. Sei bem como é. Entendeu? Porque vai perder. Não pode bater um pênalti de forma frouxa. Olha só, recua a bola pro goleiro, Piquerez. Senta o pau, Piquerez, na bola. Manda a bola lá no Morumbis. Tá, olha só isso, cara. Ele falou pro goleiro, pula aqui que eu vou devolver a bola para você. Não é possível que também uma comissão técnica dessa, com Cebola, com tantos caras, que eles não consigam fazer esse time melhorar na cobrança de pênalti. Porque qualquer chance de, por exemplo, ir para as oitavas de final no Mundial, ou quartas, ou ganhar nas Copas, vai passar pelos pênaltis. Entendeu? Então, se não melhorar isso, já era. Outro ponto. Agora vamos entrar na questão da análise do jogo em si. Não achei o primeiro tempo ruim do Palmeiras. Achei que no segundo tempo o Felipe Luiz fez uma mudança interessante. O Cebolinha estava mal. O Flamengo melhorou um pouco, mas também não estava, nossa, mandando no jogo. Normal, o Flamengo entendeu. Acho que aprendeu a lição no jogo contra o Cruzeiro. Que ele, Flamengo, não tem obrigação de ser o Melva, de malvadão todo o jogo. Que ele pode sim jogar por uma bola. Que ele pode sim ser reativo, né? E aí vamos entrar nos pênaltis. Eu não sei se foi pênalti para o Palmeiras. Eu não sei. A tendência é achar que não foi, aquela bola na mão lá.
Porque esta CBF é incapaz de colocar câmeras específicas para o VAR. Eu já falei sobre isso 1 milhão de vezes, vou repetir. Câmera de transmissão de jogo não serve para o VAR. Tá? Primeiro. Segundo, existe no Brasil uma deturpação, não tem esse impedimento semiautomático, o árbitro dizem que é profissional coisa nenhuma, eles não têm a mesma estrutura que tem os jogadores, mas partindo desse princípio, tá? Se o pênalti do Arrascaeta foi, no Vitor Roque foi, para mim nenhum dos dois foi. E se é para expulsar o Gustavo Gomes naquele lance, que expulse, que faça a arbitragem correta. Entendeu? Que sejam árbitros corretos, que sejam capazes, competentes. Então, cara, o Wagner Hilley é um negócio inacreditável. E este árbitro aí, ele não tem a menor capacidade de apitar um jogo de futebol. E ele tem escudo da FIFA no peito. Vai estar no Mundial. Vai pro Mundial. Então, cara, se o lance é inconclusivo, para que chamar o árbitro? Ele tomou a decisão de campo. Entendeu? No lance do Arrascaeta, até entendo chamar. Falar, olha, teve esse braço aqui no Murilo. O Arrasca, quando o Murilo toca nele, ele vira para trás, inclusive, foi um passo de balé. Dá uma olhada. Olha lá. Opa! Então, tudo bem. Olha, amigos que estão me vendo, não me incomodem nada vocês dizerem que eu sou Palmeiras é freguês, que eu estou chorando. Isso tudo, cara, para mim é coisa de torcedor e eu respeito, entendo, sem problemas, não me incomoda em nada. Zero. Pode continuar que tá bom. Não tem problema, faz parte da brincadeira do futebol, da conversa do futebol, assim como vem neném, assim como a minha dança, assim como tudo, tá tudo certo. Né? Acho que tem espaço para tudo. Né? Reconhecer a vitória do Flamengo justa pelo que o Flamengo fez no jogo é fato. Reconhecer que essa arbitragem é danosa ao futebol brasileiro, inclusive em alguns lances beneficiando o Palmeiras, é fato. E reconhecer que aquilo que a comissão técnica do Palmeiras fez aos 35 minutos, nem eu faria no meu time de várzea, de botão, sei lá. Isso é um negócio, isso é uma aberração. Isso me espanta, para não dizer choca, e me deixa preocupado, sim. Porque esse tipo de adversário é que o Palmeiras vai pegar nas Copas. No Brasileiro, veja, pode ser que o Palmeiras seja 4º colocado quando virar o Mundial, perca do Cruzeiro. Acho mais fácil o Palmeiras ganhar do Cruzeiro fora do que do Flamengo em casa. Mas isso é outra discussão, vai ficar lá para frente. Mas vem cá, o Palmeiras fica lá a 2 pontos do líder. A primeira perna do primeiro turno para o Palmeiras foi pesada, certo? Pesada, a segunda vai ser mais suave, né? Então, não é essa questão de ser líder, 1 ponto, 2, 10, claro, se fosse 10, está tudo bem, né? É a questão que tem muito campeonato, vai terminar dia 22, mas são sinais, cara, são sinais, é esse tipo de adversário que o Palmeiras vai enfrentar, porque depois cai lá a Copa, teve azar. Você precisa ter capacidade de jogar contra o Flamengo e jogar bem, e ganhar o jogo. Contra o Botafogo, contra o Cruzeiro, seja qual for o adversário que vai vir aí na Copa, entendeu? Nas Copas. É isso que eu queria dizer. Muito bem. A galera já está mandando mensagem aqui, mas eu quero ouvir você, Arnaldo. E por que o Flamengo, enfim, ganhou? Jogou bem, talvez. Tem gente falando que foi o melhor jogo do Felipe Luiz. Porque a estratégia foi muito melhor que a do Palmeiras do início ao fim, né? E quando o Massa fala do aprendeu contra o Cruzeiro, foram os 2 jogos que o Flamengo fez de confronto direto com o visitante e aprendeu mesmo. Né? A partir da escalação e das mexidas, com menos, ele fez mais. Né? E às vezes é preciso ter coragem, porque a gente falava aqui, o Pedro não vai jogar, certo? E o Pedro só entrou no final quando o Bruno Henrique não aguentava mais. Né? E o Pedro e o Arrascaeta não vão jogar juntos fora de casa, não vão jogar, a não ser numa exceção. E o Flamengo vai marcar mais do que marca. E se você colocasse os 2 times, o do Mineirão e do Allianz Parque, completamente diferente, eu acho que o Felipe Luiz foi muito bem na estratégia, e mesmo que alguns jogadores tenham ido mal individualmente no primeiro tempo, como foi o Everton Cebolinha, a estratégia estava bem montada.
Jogou com um volante que não sabe passar, mas que é um bom marcador, que não deixou o Estevão jogar, né? O Everton. O Gerson se sacrificando pelo time, jogando como segundo volante. Os pontas se sacrificando pelo time, marcando a saída de bola. Então o Flamengo acho que fez um jogo bom e as trocas foram muito bem feitas, né? Já tem, não tem volante, Varela vai de novo para volante. Ele cresceu no jogo como volante, né? E o Danilo entrou bem no lateral, o Ayrton Lucas entrou bem na segunda linha, né? E Dobra de lateral. Então, mas aí que tá, o Flamengo nada mais é que eu falo, o Flamengo é um time grande como outro qualquer. O Palmeiras também. Todos são times grandes como outros quaisquer. O que significa que, ainda mais esse ano, sem tanto investimento, o Flamengo tenha que jogar como visitante de uma forma diferente. E ele vai ter que jogar de uma forma diferente, e acho que o técnico já sacou isso, em algumas circunstâncias. Não só contra o Palmeiras, hein? Jogou assim contra a LDU, para não perder. Jogou assim contra o São Paulo, corda para não perder, e conseguiu os resultados, né? Vamos lembrar que ontem o Flamengo não tinha o Pulgar, o De La Cruz, perdeu o Gerson e foi sólido, né? E acho que aí, nesse duelo, é isso que nós vamos ter que... Se eu tenho notado uma melhora do Flamengo como visitante, eu preciso notar uma melhora do Palmeiras como mandante. Porque o Palmeiras tem jogador para jogar mais como mandante, né? E é essa questão que está colocada para a temporada. Era o desafio de cada um. E não sou contra a dobra de lateral Gia e Mike, mas o elenco que o Palmeiras tem hoje permite 1000 outras soluções. Até porque a justificativa de barrar o lado esquerdo do Flamengo não cola, porque o Flamengo tinha um lateral esquerdo ontem, o Alexandre, que não passa do meio do campo. Então é 2 jogadores para marcar o Everton Cebolinha, que está em má fase? Não. Errou. O Estevão centralizado. Tudo bem, mas o Maurício já jogou na ponta direita quantas vezes da vida dele? Outras opções. E aí, concordo com o Massa totalmente. Além da estratégia mal feita, as trocas do Palmeiras foram muito ruins. Lembrando que quantas vezes o Palmeiras empatou o jogo com gol de cabeça de zagueiro ou com lateral na área tal, até isso ele perdeu. Parecia um jogo de mata-mata que, se o Palmeiras não fizesse qualquer coisa desesperada, não era. O empate não era ruim para o Palmeiras, a gente falou aqui. E ele descartou a possibilidade do empate. Aí ele... Ainda bem que o Massini falou, porque quando a gente for falar do São Paulo é a mesma coisa. Quando o técnico está suspenso, a responsabilidade é do técnico. Né? Sim, né? Então, claro que as decisões, sobretudo as da bola em andamento, não as do intervalo, muitas vezes elas têm que ser tomadas de uma forma mais imediata, né? Pelo auxiliar. Né? Então, se o Castanheira quis trocar os dois, botar o Luiz e o Rafael Veiga lá naquele momento... Não foi o Abel. Então, a responsabilidade é do Abel. Não, foi ele. Eu estou te dando uma informação. Sim. Mas como isso pode? Ele pode falar? Mete uma mensagem, vai não sei o quê. Claro que pode. Não sei o que lá. Ele não pode estar no campo, ele não pode estar no estádio, mas ele pode estar na Pode lua. falar com o cara. Ele manda um zap. Tá. Exato. Tá. Né? E aí... E se não manda um zap, isso já está previamente treinado com caras que estão há 8, 9 anos juntos. E aí é aquilo que nós estávamos falando. O Palmeiras ainda tem um desafio. Ele já é o maior visitante da América do Sul, mas ele tem, nesse ano, o desafio de ser o time dominante, pela qualidade de jogadores que ele tem. E ele ainda não é. Se ele não será, não adianta investir isso num time de futebol. Não será, dominante não será. Então não adianta investir isso num time de futebol. Porque eu não posso ter, de novo, eu não sou contra a dobra de lateral. Eu não posso ter no banco o Veiga, o Maurício, o Paulinho e etc. e jogar com o Gia e Mike na minha casa. Eu não posso. Até porque eu vou ferrar o meu melhor jogador, o Estevão. Que agora ganha fama. Só joga jogo contra não sei Cuiabá quem. mesmo. Ontem, como é que era? O cara foi marcado individual por um bom volante. Qual que era a criatividade do Palmeiras? E o Evangelista, ele é diferente do Rios. Né? Ele tem um jogo mais picado. Ele não tem a chegada, chute de meia distância e tal. Então, o Palmeiras, em termos de criatividade... E aí, quando vai colocar os caras, coloca todos de uma vez... tira a possibilidade de outra. Então foi muito mal o Palmeiras em termos de estratégia ontem mesmo, e perdeu por causa disso, não por causa da arbitragem, né? Perdeu por causa disso, porque foi pior e tinha mais
tinha mais armas do que o Flamengo para jogar, inclusive a sua torcida a favor. Sobre a arbitragem, eu não tenho muito o que falar. A gente conversou aqui na sexta-feira, quando o Vessone falou abate Abel de árbitro. Eu falei o VAR é o Wagner Hillway, que o Castanheira citou tanto. É um convite ao desastre, né? Sem personalidade e um VAR intervencionista. E eu só digo, é necessário separar o joio do trigo. Dizer que a arbitragem brasileira é ruim é fácil, e ela é. Separar o que estava sendo a arbitragem brasileira no Brasileirão passado para essa é muito diferente, em todos os aspectos. Piorou. Mas muito. O comando da arbitragem brasileira piorou demais. O Rodrigo Martins Sintra é infinitamente pior do que o CNM. As escalas dele são abjetas. O que a gente tem de intervenção no VAR hoje no futebol brasileiro é uma piada, o VAR apita, e um monte de árbitro caseiro para lá e para cá em todos os estádios. O comando da arbitragem brasileira é um lixo atualmente e não estava sendo assim. A gente passou o segundo turno do Brasileirão do ano passado sem falar na maldita arbitragem brasileira. E os caras foram mudar. O Edinaldo foi mudar na calada da noite. Agora o presidente nem sabe quem é o presidente. Sabemos que ele mudou, né? Ele mudou porque o que estava previsto pelo CNM de investimento, ele preferiu gastar com políticos. É quase que o CNM, ou você faz isso... tô fora, então a matéria da Piauí que traz esse elemento, mostra que o CNM, tão falado, ele não estava no caminho errado, não. E foi ela que derrubou o Exato, isso mesmo, a matéria derrubou. A matéria da Piauí derrubou o Edinaldo. Então, assim, quando você junta numa escala Ramon abate Abel com Wagner Hillway, não vai, cara, acabou. Não tem nem o que, não tem, vai dar lambança. Ele não tem personalidade e o outro busca lance, é isso aí. Entra a questão que o João Martins falou, antes de falar de jeitinho brasileiro, que vocês ficam magoados com isso, que é a questão de ser justiceiro, né? Ele já marcou um inconclusivo. O VAR chamou ele e falou inconclusivo, eu não sei. Entendeu? Então, para que chamar? E outro, desse aí, tem que chamar. Tem que dar para os dois igual. Então, isso é que mata a arbitragem, cara. O Arnaldo falou porque, na verdade, não foi o árbitro, né? Não, exato. O árbitro deu um pênalti e não deu o outro. Ele deu pro Palmeiras e não deu pro Flamengo. A questão, eu acho que é bom. A bola bateu na mão, é menos interpretativo. Não, eu acho que é como o Varela falou, aquilo lá é mão, é bloqueio. Okay. A questão é se é dentro ou fora da área. Essa é uma outra discussão, se foi falta ou não, né? Agora, isso é uma boa questão, porque o VAR, ele não elimina a compensação. Ele não elimina. Pelo contrário, ele faz a justiça. Pelo contrário, é mais fácil. Ele te dá ingredientes. Para você deixar igual para o VAR destrói muito mais o jogo do que contribui. Ainda mais mal usado como é no Brasil. Né? Então ele permite que mais pessoas interfiram nessa coisa toda. Né? Não, dá mais ingredientes. Dá mais ingredientes para você compensar, mais situações para você compensar. Né? E acho que sim, quando o Vessone fala que no pênalti do Flamengo o Murilo não visa a bola, é porque o corte do Arrascaeta já tira o Murilo da jogada. Né? E ele tenta atrapalhar minimamente a conclusão. Mas aí tá, eu acho que é uma coisa curiosa, bem interessante o lance, porque não era lance para cair, evidentemente. Agora, se ele não cai, não fica caracterizada a falta. Se ele perde a passada, e é por isso que eu falo, é tão maluco no Brasil, porque a gente o Palmeiras está convivendo, São Paulo está convivendo, o outro time está convivendo, é a penalidade mínima. Se vocês perceberem, a quantidade de penalidades marcadas no Brasil é incrível. Porque eles veem com a lupa mais a falta dentro da área do que a falta fora da área. Perceba o nível de falta, sobretudo que o Palmeiras cometeu no segundo tempo contra o Flamengo. A quantidade de butinadas, né? Agora, você vai ver a lupa, é a faltinha dentro da área. Isso é faltinha. Talvez fora da área não fosse falta, não fosse marcada a falta. Aí você vai lá, opa, peraí, vamos lá, vamos... E assim no Brasil tem pênalti todo. Então quem não souber bater pênalti está ferrado, porque não é só decisão por pênalti, não, todo jogo tem pênalti. Todo jogo tem pênalti.
Só dois complementos. A primeira, eu falei do Murilo, só para falar, o Arrascaeta, como o Arnaldo disse, ele dá aquela valorizada, é o mesmo Arrascaeta que conseguiu um pênalti mandracaço no 4-0 contra o Corinthians, não foi nada, enfim, ele fez de uma maneira ali, ele soube fazer, então ele é um cara inteligente dentro da área, tá claro isso daí. O Murilo, para mim, vacila, exagera, mas ele também faz a parte dele. E só para fechar, que eu estava esquecendo, o seu João Martins, quando a gente escuta o João Martins falando, parece que o Palmeiras nunca teve um pênalti a favor dele, como um pênalti mandrake, que não foi, ou que é discutível. O jeito que ele fala, parece que, olha, nunca... Cara, o que teve de pênalti para o Palmeiras, como aquele do São Paulo, teve do Fortaleza, que uma aberração lá de um suposto empurrão, enfim, foram vários, como todos os times têm. É que o jeito que ele fala... Eu queria saber do João. João, boa tarde. O senhor estava no São Paulo e Palmeiras na pênalti do Vitor Roque. Você poderia me falar sobre esse lance? Cara, porque a maneira que o recorte que a gente viu aqui na transmissão parece que é um clube super prejudicado e que mais uma vez foi prejudicado e nunca é beneficiado, sendo que a banca paga e recebe para todos os times. A mesma coisa vale para o Felipe Luiz, né? Que vinha via público e fala assim, ó, isso aí não é pênalti, não faz bem pro futebol, mas também eu não vou exigir. Ninguém faz, né? Ninguém faz, então. Exatamente. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!